Jesus Cristo. Todo mundo conhece esse nome, certo? É talvez o nome mais famoso da história. Mas e se disséssemos que isso não é um nome e um sobrenome como a gente costuma pensar? Pois é. O que a gente ouve e fala todo dia, na verdade, é muito mais que isso. É uma frase inteira, uma declaração de propósito. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Então, a pergunta que guia a nossa análise de hoje é essa aí. Qual é o verdadeiro significado de Jesus Cristo? Parece uma pergunta super simples, né? Mas a resposta mostra que a maioria de nós entende essa combinação de palavras de um jeito, digamos, incompleto. Porque, como já adiantamos, não se trata de um nome e sobrenome. Para a gente entender isso direitinho, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro vamos separar o que é nome do que é título. Depois vamos fundo na origem de Jesus e, em seguida, na origem de Cristo. E aí, no final, a gente junta tudo para ver o que essa combinação realmente significa. E, claro, terminamos com uma reflexão. Bom, vamos lá. O ponto de partida, a ideia mais importante para entender tudo, é essa aqui. Jesus Cristo não funciona como João Silva ou Maria Souza, sabe? Não é nome e sobrenome. Na verdade, é a junção de duas partes completamente diferentes, cada uma com um peso e uma história gigantesca. Olha só que interessante. De um lado, a gente tem Jesus. Esse era o nome pessoal dele, o nome que sua família e amigos usavam para chamá-lo. Simples assim. Agora, do outro lado, tem Cristo. E Cristo definitivamente não era o sobrenome da família. É um título. Pensa tipo rei ou doutora. É uma descrição da função dele. E essa diferença, gente, é a chave de tudo. Ok, então vamos começar pela primeira parte, pelo nome. De onde é que veio Jesus? E mais importante ainda, o que essa palavra significa? A origem disso é uma viagem bem legal pela história das línguas. A raiz de tudo tá aqui, ó, Yeshua. Esse é um nome em hebraico. E, curiosamente, era um nome até que bem comum naquela época. Mas o significado é poderoso. Deus é salvação. Ou seja, o próprio nome da pessoa já era por si só uma promessa, já era uma declaração de missão, entende? Tá, mas como é que Yeshua virou Jesus? Foi basicamente um telefone sem fio das traduções. Saca só. Primeiro, quando os textos passaram do hebraico para o grego, Yeshua virou Iesosos. Depois, do grego foi para o latim e finalmente chegou no português como Jesus. O som foi se adaptando, a escrita mudou, mas a ideia principal, o significado lá da raiz, continuou o mesmo. Beleza, já entendemos o Jesus. Agora vamos para a segunda parte, que é tão importante quanto a primeira. A gente já estabeleceu que Cristo não é sobrenome. Então, o que é? É um título, como a gente falou, mas não é um título qualquer. Ele tem um significado muito, mas muito específico. Para a gente entender Cristo, temos que voltar de novo para o hebraico para uma palavra muito importante, Messias. O que significa Messias? Significa, ao pé da letra, o ungido. Na tradição judaica, quando alguém era escolhido por Deus para uma missão importante, tipo um rei, um sacerdote, essa pessoa era ungida com óleo. Era um ritual, um símbolo. E o Messias era o grande ungido que todos esperavam. E é aqui que as coisas se conectam de vez. Quando foram traduzir as escrituras do hebraico para o grego, os tradutores se depararam com a palavra Messias e precisaram de um equivalente. A palavra que eles escolheram foi Christos, simples assim. Christos é literalmente a tradução grega de Messias. Então vamos resumir a ópera. Dizer Cristo é a mesmíssima coisa que dizer ungido, só que em grego. É basicamente uma afirmação. É como se estivessem dizendo, essa pessoa aqui é o Messias que estávamos esperando. É o escolhido por Deus. Por isso que não é um nome, gente. É uma declaração de identidade. Pronto. Agora a gente tem as duas peças do nosso quebra-cabeça. De um lado, o nome. Do outro, o título. Chegou a hora de juntar tudo. O que acontece quando a gente coloca Jesus e Cristo lado a lado? O que surge daí é, sem exagero, uma das frases mais importantes da história. Então vamos lá, vamos fazer a conta. Jesus, o nome, significa Deus e a salvação. Cristo, o título, significa o ungido, ou seja, o Messias. Quando a gente junta os dois, não temos mais um nome e sobrenome. A gente tem uma frase. Jesus, o ungido. Ou, indo ainda mais fundo na essência, a salvação de Deus, que é o escolhido. Percebe como tudo se encaixa? Certo, mas por que tudo isso importa? Porque essa análise de hebraico e grego é relevante, porque ela mostra uma coisa impressionante. Que o nome mais conhecido do planeta não é só um nome. Ele já carrega em si mesmo a mensagem principal da fé cristã.
Fica muito claro, então, que falar Jesus Cristo nunca foi só sobre se referir a uma pessoa. É muito mais profundo. A ideia aqui é que o nome não é só uma etiqueta, um identificador. Ele é, na verdade, uma declaração de fé. É como compactar toda uma crença, uma identidade e uma missão em apenas 2 palavras. E, para fechar, fica uma pergunta no ar para a gente pensar. Quando a gente descobre a origem real de um nome, quando a gente entende a história e a intenção por trás das palavras, será que isso muda o poder que esse nome tem para nós? Fica aí a reflexão.